Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 11 de janeiro de 2021, são 23 horas e 13 minutos. Lição 4 da classe de juvenis. O propósito da igreja. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão do para que serve a igreja, qual o propósito principal da igreja. Aqui comigo você saberá de fato qual é o propósito em definitivo da igreja. Eu também vou te mostrar as questões sobre a hora da revisão, assim você saber se você está indo bem no seu questionário ou não. Você é um juvenil que você faz o questionário, não faz? Você responde, não responde? Claro que você responde. Então aqui eu abro um espaço para responder o questionário, para que assim você possa saber se realmente você está afiado no questionário na hora da revisão. Introdução. Assim como tudo que Deus faz, a Igreja de Cristo foi criada com um propósito. De geração em geração, a Igreja se manifesta em comunidades ordenadas, unidas para adoração, comunhão e serviço. Jesus Cristo é o Senhor e cabeça da Igreja. Qualquer exercício de autoridade dela na terra estão sob seu domínio e julgamento. Bem, a igreja, nós fomos criada a igreja, né? Está fundada em Cristo, fundamentada em Cristo, como diz Mateus 16, 18. E o propósito da igreja é a evangelização. É bem verdade que eu tenho alguns dados para te mostrar sobre a questão da evangelização, sobre dados financeiros até, para que nós possamos ter uma ideia do que está realmente acontecendo na Igreja de Cristo nos dias atuais. Então a igreja ela é para adoração ao nome de Jesus, é para evangelização, o propósito da igreja na terra. E lembrando que como Jesus é o dono da igreja, a igreja está sob seu domínio. Pregar o evangelho, a missão basilar da igreja. Pregar o Evangelho é a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é obra e missão da igreja ser zelosa no empenho de evangelizar o mundo. Bem, eu acabei de falar sobre a questão financeira. Eu vou entrar aqui na questão financeira para que nós venhamos compreender que a evangelização, há três formas de se evangelizar. E como são? É indo evangelizar, é orando por quem está indo evangelizar, ou financiando, claro, com dinheiro, quem vai evangelizar. Essas são as três principais formas de evangelização. Possivelmente você pode ter disponibilidade de ir evangelizar. Também você pode ter disponibilidade para orar por quem vai evangelizar. E muito provavelmente, eu creio que você também possa financiar esta obra evangelizadora. Entretanto, deixa eu te mostrar alguns dados. Por exemplo, você é juvenil, então é muito provável que você goste de tomar um refrigerante. Bom, de primeira eu já vou avisar você que, te aconselhar na verdade, sugerir que você não o faça. Por quê? Porque o refrigerante de qualquer espécie, principalmente os diet, são veneno. Contém muito açúcar e o açúcar, claro, ele vai destruir a sua saúde. Mas só para você ter uma ideia, você gasta mais dinheiro com refrigerante do que com evangelização. Você pode parar e pensar, quanto que você já comprou, gastou dinheiro com refrigerante na escola, por exemplo? Ou na faculdade, se é o teu caso, e quanto você já destinou para a obra missionária. Eu não digo no quesito direto de dar uma oferta na igreja, eu digo você ser específico, você pegar um valor e mandar para a obra missionária, para um site, por exemplo, Portas Abertas, o Radar Missionário, ou qualquer, o Sename, ou qualquer outra agência, vamos botar assim, né? Que já que a igreja é uma agência de Cristo, então a obra missionária também é uma agência missionária. Então, quantas vezes ou qual valor você já deu para essa agência, para essa obra missionária? Por aí você vê.
Se você é uma jovem, é muito possível, até mesmo jovem, né? O jovem e a jovem. Mas principalmente as meninas costumam ter bichinhos de estimação. Geralmente gostam de gatas ou até mesmo de cachorrinhas. Deixa eu te falar. Você também investe mais, tu gasta mais dinheiro com pet shop e com, no caso, com o seu bichinho de estimação do que com missões. E isso eu estou te dando alguns valores só para você ter uma ideia de quanto que a igreja está deixando de fazer missões. Se falando em igreja, eu te dei alguns dados aqui específicos, somente para você, um cristão, você único, individual. Você gasta mais dinheiro com refrigerantes, balas, doces em geral do que com missões. Você, menina, por exemplo, você gasta mais dinheiro. Isso também serve tanto para um quanto para outro. Ou seja, tanto para menino quanto para a menina. Você gasta mais dinheiro com seu pet shop, com seu bichinho de estimação no pet shop do que com missões. E a igreja, o coletivo, a igreja num todo. Só para você ter uma ideia, em média, uma igreja, a cada R$ 1.000 de arrecadação entre dízimos e oferta, ela destina 50 centavos para a obra missionária. De R$ 1.000, 50 centavos para a obra missionária. Por aí você vê que nós não estamos nos importando com missões. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que a Igreja de Deus vai acabar, na verdade já está, enfraquecendo. Por quê? Porque quando nós não fazemos missões, que é o oxigênio da igreja, quando nós não temos oxigênio, nós morremos. E a igreja da mesma forma. As missões é o oxigênio da igreja. Se a igreja não faz missões, a igreja está fadada a morrer. Missão primordial. A pregação do Evangelho é a grande comissão. Missão primordial da igreja. Seu caráter transformador de vida deve ser refletido nos seus membros, que são a Igreja de Cristo, individualmente, para proclamarem o Evangelho e serem luz para o mundo. Então aqui a missão, ela é primordial, é a pregação do Evangelho. Quantas vezes nós ficamos tanto tempo em redes sociais, por exemplo, e nós não falamos do Senhor Jesus, vendo que hoje temos muito mais disponibilidade, né? Hoje, na verdade, a gente nem precisa tanto de tempo para pregar o Evangelho. Nós podemos falar em rede social, por exemplo, porque alcançaremos muito mais pessoas, e mesmo assim nós não fazemos, mesmo estando no conforto do nosso lar. Antes, para fazer missões, é claro que continua sendo hoje assim, mas estou dando só um parecer que com rede social é muito mais fácil, facilita muito, é uma ferramenta ótima, excelente eu diria. Anteriormente, antes da chegada da internet, por exemplo, se pregava de casa em casa, nós íamos fazendo missões no campo e íamos para a rua como Cristo mandou, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus nos deu uma ordem para irmos pregar o Evangelho a toda criatura, então nós precisamos pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo, como diz a palavra. Entretanto, com a questão da rede social, você pode pregar o Evangelho, por exemplo, num dia chuvoso, pode estar chovendo muito e você, através de aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais, você pode estar falando do Senhor Jesus para alguém. Então veja como é fácil nos dias atuais. E infelizmente, apesar de toda essa facilidade, nós estamos deixando o Evangelho, a pregação do Evangelho, missões de lado, o que é uma pena. Reconciliando pessoas com Deus. Os crentes salvos em Cristo devem realizar o trabalho evangelístico, isto é, serem testemunhas de Cristo, cientes de que a evangelização é também um ministério de misericórdia e amor ao próximo. É interessante nós falarmos sobre a questão de missões, sobre a questão pastoral, porque muitas pessoas acreditam que missões é para um grupo de pastores e líderes. É o pastor que tem que pregar, que tem que evangelizar, é uma junta, talvez uma junta missionária, como falei no início, ou líderes, pastores, presbíteros, obreiros. Não, na verdade não. A verdade é que todos nós, uma vez salvos por Cristo, nós devemos e podemos pregar o Evangelho. É bom também ressaltar, e eu sempre gosto de ressaltar isso, porque infelizmente há um ensino equivocado nas igrejas, dizendo que somente quem é batizado com o Espírito Santo que pode trabalhar na obra missionária para levar a Cristo, a mensagem de Cristo. Não. Todos nós, batizados ou não com o Espírito Santo,
nós podemos e devemos falar do Evangelho de Cristo. Somos evangelistas individuais, independente da sua idade, independente do seu nível social, independente, você é um evangelista. Porque a Bíblia diz que fazei o trabalho de um evangelista. O que o evangelista faz? Evangeliza. Então todos nós somos pessoas aptas por Cristo, através do Espírito Santo, para levar a palavra do Senhor. Aí você disse, vai pensar, mas você acabou de dizer que não precisa ser batizado com o Espírito Santo para falar do amor de Cristo, de pregar o Evangelho. Como é que você agora está dizendo que nós estamos tendo que ser levados pelo Espírito? Sim, você pode não ser batizado com o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que mesmo assim ele te instrui acerca do que há de fazer. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos leva, que toca no nosso coração, que leva as nossas orações a Cristo e tantas outras funções que o Espírito Santo faz. Então uma delas é nos guiar para onde nós temos que ir, independente se somos batizados com o Espírito Santo ou não. Então veja que a obra missionária ela é feita individual e detalhe, é uma coisa bastante interessante que nós temos que pregar o Evangelho com amor e misericórdia ao próximo. Nós não devemos pregar o Evangelho para a nossa exaltação, porque o que tem que ser exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma comunidade de adoração. A igreja, enquanto o corpo de Cristo, é uma comunidade de adoradores. São pessoas de diferentes denominações, épocas e locais em todo o mundo. Talvez não seja possível dizer quantas denominações existem. Eu me lembro que há muitos anos, na minha cidade, eu contei, haviam 23 denominações cristãs. Isso só na minha cidade. Agora vejam bem, todas as denominações, eu vou citar aqui algumas, a Presbiteriana, Deus e Amor, a Igreja Batista, a Obra da Restauração, a Assembleia de Deus, são denominações muito conhecidas no país, são muito fortes no Brasil. E o que elas têm em comum? Falam e têm Cristo como o centro. É claro que cada uma dessas que eu falei tem algumas doutrinas diferentes. A doutrina da Batista é diferente da Deus e Amor, que é diferente da Assembleia de Deus, e assim sucessivamente. Entretanto, todas são denominações, claro, diferentes, mas são o mesmo tipo de adoradores. Todos nós somos salvos pela graça, né? Melhor, pela fé em Cristo e também pela graça do nosso Deus. Então veja que nós, como somos um corpo, tanto independente da sua denominação, é claro, se a tua denominação for uma denominação cristã, porque há algumas que se dizem cristãs e não são. Então veja que somos adoradores. Então todos nós, é uma da função da igreja, do corpo de Cristo, é adorar o nome do Senhor, como diz João 4, 23 e 24, né? Para que nós venhamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. A vocação da igreja. A vocação da igreja é adorar o Senhor e glorificá-lo na terra. Isto é feito através da obediência, boas obras, sacrifícios de louvor, cânticos, consagração total, unidade espiritual e os frutos que produzimos. Somente a Deus pertence o louvor, a adoração e a glorificação. Veja que então nós precisamos estar com boas obras. É interessante nós notarmos, e isso aqui é muito crucial, é muito importante que nós venhamos dizer o seguinte, e compreender que boas obras não salva ninguém, mas a pessoa salva pratica boas ações, boas obras. Não é porque uma pessoa, vamos dizer assim, é boazinha que vai ser salva. A pessoa, para ser salva, ela tem que crer em Cristo. Nós somos salvos pela graça e não por nosso próprio esforço. Nós precisamos compreender de uma vez por todas que nós somos salvos somente através da graça, da fé, porque muitas pessoas acreditam e pensam que se alguém fizer algo bom, seremos salvos. Olha o que a Bíblia fala em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9.
Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras, para que ninguém se glorie. Então, por que eu não sou salvo por minha obra? Para que eu não venha naquele grande dia me gloriar diante de Deus. É como se nós fôssemos salvos pelas obras, nós poderíamos nos gloriar diante de Deus. É como se nós fôssemos maior do que Deus. Era como se nós disséssemos para Deus: Deus, eu não preciso de Cristo para morrer na cruz por mim, porque eu sou sozinho, eu sou capaz de me salvar. E nós sabemos que ninguém é capaz de se salvar. É bem verdade que tem um texto bíblico que está lá em Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e 20, que Noé, Daniel e Jó se salvariam por sua própria justiça. Mas isso aqui é no Primeiro Testamento, é uma questão que ficou para nós, talvez por uma questão de testemunho, que Deus deu testemunho dos três, mas isso não é uma regra, é uma exceção. Então vemos que nós, como salvos, praticamos boas obras, mas não é pelas nossas obras que nós somos salvos. Nosso sacrifício de louvor. Qual o sacrifício de louvor seu? E aqui eu posso até dizer, tanto aqui o sacrifício de louvor como os cânticos, colocar aqui numa questão única. Imagina para uma pessoa que não sabe cantar, por exemplo. Como é que ela vai apresentar um sacrifício de louvor? O louvor aqui, tanto pode ser numa questão de cântico, de louvor propriamente dito, como também pode ser uma questão de reverência, também pode ser um outro fato de adoração. Por quê? Porque o que é adoração? É tudo aquilo que alguém faz que glorifica o nome do Senhor. Então, se você faz uma coisa e essa coisa glorifica o nome do Senhor, então isso é uma adoração, independente de ser um canto, um cântico ou uma outra coisa, uma outra ação, né? É algo, se você está na casa de alguém e alguém precisa de um socorro, por exemplo, e você socorre essa pessoa e por alguma razão alguém deu graças a Deus, engrandeceu a Deus por sua atitude, então você adorou o Senhor. Temos aqui a consagração total. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que todo o nosso corpo, alma e espírito deve ser completamente consagrados ao Senhor. Então nós temos que ser completamente consagrados a Deus. E o que é ser consagrado? É ser separado, ou seja, separado do pecado. Nós precisamos ter uma unidade espiritual. O que é isso? É todos nós numa só ligação, num só pensamento. E os frutos que produzimos, né? Um fruto bom. E isso tudo é para quê? Para a glória do nome do Senhor. Somente a Deus pertence o louvor e a adoração. O propósito de adorar. O propósito essencial da igreja é adorar a Deus de diferentes maneiras, mas fazendo todas as coisas com este intuito. Bom, o que é adoração, né? Como as pessoas têm adorado ultimamente? Há situações de que pessoas que dizem que estão adorando ao Senhor, mas não estão. Estão fazendo muito movimento, né? e pouco adoração, tem muito recurso, não é que uma coisa vai ser certa e outra vai ser errada, mas em suma é o seguinte: as pessoas hoje, principalmente os jovens, costumam adorar a Deus de qualquer maneira. Chega na presença de Deus com roupas escandalosas, com a forma em si completamente escandalosa. Eu não vou entrar aqui diretamente numa questão doutrinária, porque certamente você tem um pastor e esse pastor vai te doutrinar. E ele certamente te dá uma doutrina, se é que você vai para o culto de doutrina, né? Então veja que as pessoas hoje chegam na presença de Deus de qualquer maneira e acham que está adorando ao Senhor. Me lembro que certa feita eu estava numa igreja, uma jovem subiu ao púlpito, né, ao ministério, e ela estava usando uma roupa uma calça que nem eu que sou homem teria coragem de usar. E não é aqui uma questão de que, vou dizer aqui para você que a mulher não pode usar calça, pode, não posso, eu não vou entrar nessa questão. Estou dizendo que é uma questão que é uma calça tão escandalosa, uma roupa tão escandalosa, que como pode uma pessoa entrar na presença de Deus, dizer que vai entrar na presença de Deus vestido de uma forma completamente equivocada, igual ao mundo. E eu olhava para a jovem e eu não via nela nenhuma diferença. Ela estava igualzinha a uma pessoa do mundo, não tinha diferença. E nós, que
que somos cristão na essência, nós temos diferença. E não é só o vestir, é o conjunto da obra. Entretanto, as pessoas hoje, até no vestir, estão pecando. Eu digo cristão, não vou falar a pessoa do mundo. A pessoa do mundo vai se vestir de qualquer maneira mesmo. Agora, nós precisamos ser diferentes. Nós temos o Espírito do Senhor. É aquela máxima, né? A roupa não diz o nosso grau de santificação, mas o nosso grau de santificação fala com a roupa que nós devemos usar. Mas o propósito da igreja é de adorar e engrandecer o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17 ou 18. Os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que o Altíssimo não habita em casa feitas por homens. Ele quer que os verdadeiros adoradores o honrem em espírito e em verdade. É curioso até que há algo que Deus procura. Pode parecer estranho à primeira vista, mas sim, a Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Deus em espírito e em verdade. E por que a Bíblia diz em espírito e em verdade? Primeiro, porque é o Espírito que nos impulsiona a adorar a Deus. Se não for o Espírito que nos impulsiona, então é o nosso ego. Nós queremos nos exibir para alguma situação, querer aparecer ser espiritual. Então nós fingimos que oramos muito, nós fingimos que estamos louvando ao Senhor para enganar os homens. Então aqui entra também a questão em espírito e em verdade. Por quê? Porque alguém pode estar chegando na presença de Deus com mentira. Lembra quando Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém? Que Jesus disse que, na verdade, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, é apenas uma adoração de aparência. E nós precisamos ser, a nossa adoração precisa ser com essência e não de aparência. Uma comunidade de edificação entre os irmãos, servindo ao Senhor. Fomos chamados para servir a Deus, para vivermos em comunhão com Ele por intermédio de Cristo, porque para isto é que recebemos o revestimento do poder do Espírito, a saber, para pregarmos a sua palavra. Sim, o Espírito, quando nós somos revestidos, somos batizados com o Espírito Santo com fogo, nós recebemos um renovo, nós recebemos um revestimento de poder, mas volto a dizer, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para pregar o Evangelho. Você mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo, você pode e deve pregar o Evangelho, porque você é uma pessoa cheia do Espírito, você é obediente à palavra. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus não falou, seja batizado com o Espírito Santo e pregar o Evangelho. Não, é claro que existe todo um processo, a questão das datas, onde Jesus falou uma coisa e depois Jesus falou outra coisa e tal, mas não vem aqui ao caso. Nós precisamos compreender que todas as pessoas, há questões bíblicas, por exemplo, de pessoas que Jesus curou, e Jesus disse, não falei isso para ninguém, e a pessoa ia lá e proclamava o Evangelho do mesmo jeito. Por quê? Mas a pessoa não foi batizada com o Espírito Santo, mas está proclamando o Evangelho do mesmo jeito. Isso aqui é uma questão bíblica. Então, quando alguém fala que uma pessoa só pode pregar o Evangelho se for batizado com o Espírito Santo, ele está indo contra a Bíblia. Porque vemos alguns casos na Bíblia, por exemplo, que Jesus fazia um milagre, e aquela pessoa que recebia o milagre saía proclamando a Cristo. Vemos, por exemplo, a mulher samaritana. Ela estava no poço, recebeu Jesus, recebeu a palavra do Senhor e começou a falar na sua cidade que existia um profeta. Então ela estava proclamando o Evangelho, estava falando do Evangelho. Ela foi batizada com o Espírito Santo? Logicamente que não. Mas ela estava pregando o Evangelho, falando de Cristo do mesmo jeito. Então isso aqui é só para te dar um exemplo, eu te provando na Bíblia que você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para pregar o Evangelho. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe um renovo, sabe? Você fica mais fortalecido na fé. Então sim, quando você é batizado com o Espírito Santo, você vai com mais, talvez assim, dependendo da situação, você fica com mais disposição, vamos assim dizer. Vivendo em comunhão. Cada crente é um oficial da igreja, é um voluntário a serviço do mestre, assim devemos estar comprometidos em atender às necessidades de nossos irmãos e irmãs em Cristo, visando a edificação do corpo de Cristo. Cada um se preocupe não apenas com a promoção e crescimento individual, também com a comunhão, união entre os irmãos e com o crescimento da igreja. Viver em comunhão
como diz a Bíblia em 1 João 1,7, se temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Bem, quando nós estamos numa comunidade cristã, na igreja, no templo, da forma que você quiser entender, nós precisamos compreender que, claro, nós estamos ali para adorar o Senhor e crescer espiritualmente. Entretanto, você não deve crescer sozinho. Você também precisa atentar para o seu próximo, para a pessoa que está próxima de você, para o seu irmão, para a sua irmã, para que vocês cresçam juntos e não cada um por si. Isso aqui não é uma questão de aquele velho ditado, né? Cada um por si, Deus por todos. Não, nós temos que ter amor para com o nosso próximo, para que assim nós venhamos crescer em amor, em comunhão e assim para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E assim a igreja vai crescendo forte no amor, na bondade, na misericórdia e vai recebendo de Deus as ricas bênçãos do céu. Por quê? Porque é uma igreja fechada em amor, que uma pessoa está preocupada com o bem-estar da outra, cuidando um dos outros. A igreja de Cristo é conhecida também como uma família. Por isso não podemos viver isoladamente. É necessário cuidarmos um dos outros com devoção, compaixão e com amor, assim como somos amados pelo Senhor. Devemos assistir nossos irmãos tanto em suas necessidades espirituais quanto em suas necessidades materiais. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então veja que nós precisamos compreender que temos que cuidar um dos outros, ter amor com o próximo, cuidar um dos outros e assistir nas necessidades, tanto nas necessidades espirituais como nas essenciais, nas materiais. Algo, por exemplo, vai na casa de alguém, de uma pessoa, e essa pessoa está passando por uma necessidade, um aperto financeiro, por exemplo, está desempregado ou coisa parecida. Perdeu alguma coisa, tomou um grande prejuízo recentemente, de repente perdeu uma empresa ou coisa parecida do tipo. Então está passando uma situação muito difícil. O que você faz? Você vai lá, ora e diz que Deus vai dar suporte, vai dar bênção, vai fazer isso e vai acontecer aquilo. Não é assim, gente. Nós temos sim que cuidar da parte espiritual daquela pessoa, orar por ela, mas ver a necessidade material dela. Se está precisando de algo em sua despensa e assim providenciar aquilo que é necessário para ele. E claro, dependendo da situação, até aquilo que não for tão necessário assim, mas for um mimo, por exemplo, né? Então veja que nós precisamos compreender e viver esta questão, principalmente viver, né? Nem tanto compreender, porque nós já compreendemos, mas nós vivemos pouco, né? Nós precisamos viver essa questão de ajudar tanto na questão espiritual, de orar pela pessoa, orar pelos enfermos, mas também na questão essencial, na questão material. Se está precisando de alguma coisa material, de um alimento, por exemplo, ou de um remédio, ou coisa parecida, nós atendermos a essa necessidade. É assim que nós precisamos cuidar da Igreja de Cristo. Para concluir, a igreja, quando adora ao Senhor, cumpre sua missão para com Deus. Quando evangeliza, cumpre sua missão para com o mundo. E quando edifica os seus irmãos, seus membros, cumpre sua missão para consigo mesma. Cada um de nós, como igreja de Cristo na terra, devemos cumprir essa tríplice missão. Então vemos que nós precisamos cumprir a missão de Deus, que é a evangelização, cumprir a missão do mundo, né, que é a questão de a edificação dos seus irmãos, e também cumprir a missão consigo mesma, né? Então nós vemos que precisamos estar fazendo esta missão tríplice, fazer as três questões. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Vamos para a hora da revisão. Resposta da número 1. A pregação do Evangelho. Resposta da número 2. Marcos 16, 15 e 16. Ou Mateus 28, 18 ao 20. Resposta da número 3. O povo se reunia fora do tabernáculo, no pátio, ou mais tarde no templo e nas sinagogas. Resposta da número 4. Aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Resposta da número 5. Efésios 2, 19. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você deixe aí de comer um pouco de doce e refrigerante e invista um pouco mais em missões, que você venha deixar um pouco aí, apertar um pouco aí a ração do seu gatinho ou do seu cachorrinho e investir mais
em missões, que nós venhamos dedicar mais valor financeiro, não em 50 centavos de cada R$ 1.000 arrecadado da igreja, mas que nós venhamos aumentar este valor para a glória do nome de Jesus, para que a igreja de Cristo venha crescer, não somente numa questão espiritual, mas também numa questão de número, numericamente. Quanto mais pessoas chegar ao Senhor, melhor, para que nós venhamos todos morar nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!